Olá, pessoal do canal Litera Web, tudo bem? Vamos lá, vamos começar agora um novo projeto aqui no canal, né? O Litera 5. E ninguém melhor do que ela, né? A criadora do projeto, a idealizadora do projeto Litera 5, explicar o que é o Litera 5. Então chamo agora para conversar com vocês Lívia Jacob. Lívia, agora é contigo. Oi, Renato. Bom, primeiro, obrigada, Renato, pela oportunidade de poder colocar o projeto aqui vinculado às revistas Entre Poetas e Poesias e a Suplemento Araçá. Então, a ideia do projeto, na verdade, eu sou idealizadora, mas com a companhia dos meus colegas, Eric, também o Renato, ambos presentes hoje, e a Juliana Lesbão e Karina Lessa, que não puderam comparecer. Então, nós somos 5 amantes da literatura que decidimos nos reunir num grupo de estudos e vamos sempre trazer aqui os nossos debates para o público. Vamos democratizar na presença de um convidado. Claro que, eventualmente, algumas pessoas do grupo não podem estar presentes, como foi o caso de hoje, né? Às vezes por questões de saúde, problemas pessoais, mas as discussões que nós estamos trazendo são frutos dos nossos debates, no caso, nos bastidores. Então, hoje a gente está trazendo o poeta moçambicano Daoud Amade para conversar conosco. Eu queria ainda agradecer também o Alexandre Guimarães, que fez a logo do nosso grupo, e gostaria que o Eric Bernardes apresentasse o Daoud, falasse um pouquinho sobre o Daoud, e estou passando a palavra, então, para o Eric. Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem? O Daoud Amade é um professor, amigo nosso, e ele nasceu em Maputo, né? É escritor, poeta, professor de filosofia e história também, né? É graduado pela Universidade Pedagógica de Maputo, né? Graduou-se em 2018. É estudante de literatura moçambicana na Universidade Eduardo Mondlane, não sei se pronunciam Mondlane. É membro diretivo do movimento artístico Fênix, né? E no qual desenvolve o gênero poético Tauto Indrizo, que, aliás, é um dos vieses que eu vou buscar, né, um questionamento. Foi vencedor do 2º lugar do prêmio Gala Gala, primeira edição, 2020. Tem textos e antologias nacionais e internacionais a destacar: Liberdade Individual, que é de 2013, O Sonho em Poesia, que é de 2015, antologia Elos de África, Nossos Versos, 2017, Escritos Diários, né, 2019, Os Olhos Deslumbrados, tem seus textos em blogs e revistas nacionais e internacionais, Diário da Poesia, por exemplo, né? E também faz parte do Tenacidade das Palavras. Nesse último, ele colabora na edição e revisão de textos. Esse é o Daoud Amade, nosso participante de hoje. Renato? Então, Daoud, né, passo a palavra para você, né, para você completar um pouquinho mais do que Eric falou aí sobre você e para que as pessoas também possam te ouvir antes da gente começar com as perguntas. Grato. Boa noite a todos. É boa tarde por aí, não é? Cá em Maputo já são 20h30. Então, eu sou Daoud Amade, conforme Eric disse. Nasci, cresci, vivo em Maputo. Sou professor, sou estudante de literatura, professor de filosofia e história neste caso. Tenho estado a desenvolver a minha arte da poesia, tenho escrito contos. Basicamente tenho intervido na literatura como poeta, mas também como ensaísta e contista. Basicamente é isto. É muito difícil falar de mim.
Fica muito complexo quando me é passada a palavra para falar de mim. Nossa, este lado de ser filósofo e a responsabilidade de falar de mim acaba sendo-me um peso enorme. Por isso que eu prefiro que se tome a palavra e se diga alguma coisa sobre mim. Toda a definição possível que a gente traz de nós é uma possibilidade para reduzirmos-nos a nós mesmos a uma coisa qualquer. E eu não quero correr o risco de reduzir a mim mesmo usando as minhas palavras. Então digo-me e calo-me por aqui quanto à apresentação. Grato. Obrigada, Vamos lá, Daúde, então, pela sua Daúde. presença. Grato eu pela oportunidade. Daúde, vocês estão vendo na tela aí, né, o Caringanas do Índico, o livro no qual nós vamos conversar com o Daúde hoje. Daúde, já te faço de cara peço licença a Eric e a Lívia, que aí para não emendar uma pergunta grande para ele, eu vou fazer 3 tópicos, e aí conforme ele for falando de um, eu pergunto o outro e pergunto o outro, que na verdade era uma pergunta só para poder deixar o mais organizadinho. Daúde, fala pra gente aí, conta pra gente o porquê do nome Caringanas do Índico. Na verdade não há muita, vamos lá, não há muita coisa por explicar. O Caringanas remonta a língua ao Xixangana, não é? Um dos idiomas falados em Moçambique, na zona sul, neste caso nas províncias de Maputo e Gaza, não é? Caringanas, que quer dizer histórias. Falamos de histórias sob o ponto de vista fictivo ou da ficção, histórias narrativas que são contadas de geração em geração. Em Caringanas remontam a essas histórias transmitidas de povo em povo, de geração em geração, para que as histórias sejam contadas à volta da fogueira, não é? Então, o título Caringanas do Índico está ligado a esta ideia de serem histórias ligadas ao Índico. Aqui o conceito Índico alude à ideia do oceano, o oceano que banha Moçambique. Portanto, não há assim muita ciência, não é? Não há muita coisa por explicar. Acho que já fica tudo claro. Caringanas são histórias, não é? São essas narrativas de um povo narradas na sua língua vernácula, neste caso o Xixangana, e o Índico alude a esta ideia do oceano com que Moçambique se banha. Portanto, são narrativas que identificam Moçambique, que identificam o povo moçambicano, não é? Como a gênese dessas histórias que cá nascem, não é? Neste sentido. É basicamente isto. Bom que você já entrou no segundo tópico, né? Tem Fazendo a mesmo. relação do título com a capa, né? Sim, sim. Essa questão Não da sei se deixei fogueira. alguma coisa escapar. Não deixou não, meu cara. São questões mesmo. Não deixou não, meu cara. Essa questão da fogueira, né, que você relatou. Obviamente. Seria no caso essas Consegue me ouvir? contações de... Consigo. Essas contações de histórias, né, orais que vão passando de geração para geração, que aí no caso você tinha antigamente Exato. nessa reunião em torno da fogueira. Aspectos da oralidade. Seria agora o livro A Fogueira Contemporânea, não, uma vez que as pessoas não têm mais tempo para se reunirem? Exato. Na verdade, o que estamos a fazer é o novo processo de documentação daquilo que são as nossas raízes. Bem diferente do Brasil, cá na África e principalmente em Moçambique, temos este grave problema.
não temos um forte sistema de documentação daquilo que são as nossas culturas. Daí que as literaturas e as universidades atualmente encontram-se engajadas no sentido de documentar, registrar. Os escritores estão com esta tarefa de grafar aquilo que são as suas raízes, aquilo que é a sua cultura, de modo que isto passe para as outras gerações. Porque o que é que tem acontecido? É que com o desenvolvimento da tecnologia, esses hábitos de se sentar à volta da fogueira, de sentar com os mais velhos e conversar, têm estado a perder, eles têm sido substituídos pela internet. Então, os livros, a internet, eles vêm, digamos, substituir os mais velhos, mas nós também tomamos esta alternativa da documentação como escape, como alternativa para a rememoração, como alternativa para que a nossa cultura fique invicta, não pereça com o passar do tempo, porque os mais velhos, nós sabemos, eles são bibliotecas, nós consideramos eles bibliotecas, mas não são bibliotecas perenes. Eles, com o andar do tempo, morrem. E porque já não temos este sistema de documentação, de sentarmos e contarmos as histórias de geração em geração, algumas histórias, alguns hábitos e costumes vão se perdendo, daí que o nosso folclore fica também esquecido. Então, o Caringanas do Índico surge como basicamente esta tentativa de documentar aquilo que são os nossos hábitos e costumes, formas de narrativas. É um pouco mais trabalhado, há um pouco de estética, de estilística artística, não é? Mas é basicamente aquilo que são os nossos hábitos. Aqui recorre-se ao passado, ao presente e faz-se uma lançativa para aquilo que é o futuro dentro desta obra aqui, que é o Caringanas do Índico. Quem lê esta obra fica a par daquilo que é a cultura moçambicana. A cultura moçambicana, basicamente. Tenho dito. E para finalizar minha primeira parte, tem como você apresentar para nós aqui o autor? É Kossa, né? Minhetani Kossa, exato. Minhetani Kossa é um amigo meu, daí que eu tive a oportunidade de prefaciar esta obra. É um amigo meu, ele é poeta e contista também. Assim como eu, ele estudou na Universidade Pedagógica, diferentemente de mim, que fiz filosofia e história. Ele fez ensino de língua inglesa com habilitação a ensino de língua portuguesa, não é? Então, ele é contista. Tem um vasto repertório também. Já participou em diversas antologias. É professor, neste caso. É professor em atividade. Basicamente é isso. Lívia? Posso fazer a minha primeira pergunta, Daúde? Eu queria perguntar justamente relacionado com a pergunta do Renato também, com relação à oralidade. Como é que você vê a oralidade refletida nessa obra em particular? E como você vê essa questão da oralidade na literatura moçambicana, no sentido de que você está dizendo para a gente que hoje há uma preocupação em, de uma certa forma, registrar as histórias tradicionais, né? Desde quando começa esse movimento em Moçambique? Então, são duas perguntas. Uma com relação a esse livro em especial, como a oralidade está expressa no livro, e uma outra pergunta mais geral, com relação à literatura moçambicana como um todo. O surgimento desse movimento, os expoentes principais.
É assim. Quanto à oralidade nesta obra, a priori, esta obra é em si baseada em valores orais. É que aspectos como a língua, aspectos visitados como termos em Xixangana, são convocados de forma corriqueira. Neste sentido, para dizer o quê? Esta obra, enquanto Caringanas do Índico, ela reflete aquilo que são as nossas narrativas, o modo de contá-las. Mas, como é livro e porque já entra no palco da literatura, isto ganha um sentido mais artístico, estilístico, como antes tinha dito, acaba tendo uma estética um pouco mais ocidental, sob o ponto de vista da criação. Mas são conservados basicamente os aspectos da oralidade. Há um conto aqui que alude a esta ideia, por exemplo, que é o conto As Viúvas do Rei, não é? O conto As Viúvas do Rei chama-nos um pouquinho a esta ideia da oralidade, de como é que os valores eram apresentados, como é que os mais velhos explicam os valores aos mais novos, dão os ensinamentos aos mais novos, não é? Então, basicamente, a obra tem sua gênese na oralidade, naquilo que são os nossos princípios e valores, mas ela, porque a literatura evolui e ela pretende grafar esses valores para além daquilo que é o tempo, usa das obras, não é? Usa daquilo que são os livros para fazer com que a nossa oralidade não permaneça somente escrita de geração em geração, mas passe entre em livros, e esses livros têm a possibilidade de hoje passar para outros espaços, como é o caso de chegarem até aí, ao Brasil, não é? Falamos hoje, ou temos agora esta oportunidade de falar desta obra, Caringanas do Índico, e criarmos este debate intercontinental, porque esta obra, que é o Caringanas do Índico, pode chegar aí, ao Brasil, não é? Para falar daquilo que é o sistema de documentação, ou quando é que em Moçambique começa a preocupação da documentação daquilo que são as nossas narrativas. Este movimento começa em 1950, antes mesmo da libertação do colonialismo, antes mesmo ao alcance da independência. Como é bem sabido, Moçambique alcança sua independência em 1975, não é? Então, bem antes de 1975, houve movimentos criados por portugueses. Eram movimentos necessariamente ou essencialmente ligados àquilo que é a antropologia cultural. Então, a ideia de grafar aquilo que são os contos, as lendas, os provérbios e outros ditos da cultura moçambicana tinha como objetivo divulgar todo esse espólio cultural e compreender essencialmente quem é este povo. Portanto, os portugueses, quando tiveram a necessidade de divulgar aquilo que eram os provérbios, contos, canções e ditos populares dos moçambicanos, tinham em vista ao conhecimento do mesmo. Entretanto, quando foi alcançada a independência, percebeu-se que muita coisa, ainda que os portugueses tivessem tido a necessidade de divulgar, muita coisa não tinha sido registrada em livros. Daí que, a partir de 1960, na UEM, Universidade Eduardo Mondlane, a universidade em que eu me encontro neste momento,
criou-se laboratórios linguísticos, laboratórios de pesquisa etnográfica, os quais tinham como objetivo a divulgação desses saberes, dessa cultura. Não posso fazer cá menção de, digamos, um especialista em concreto, mas é necessário que eu aponte para Bento Citoy como um dos linguistas principais, um dos linguistas, digamos, um dos estudos da linguística banto, em que contribuiu tanto para a divulgação da língua e contribuindo para a divulgação da língua, por conseguinte, contribuiu também para a divulgação daquilo que são os provérbios, os contos, as canções, fábulas e demais saberes da cultura moçambicana. Então, até hoje, até neste exato momento que estamos a falar, 2021, há muita coisa da cultura moçambicana que ainda não foi grafada. Daí que quando lemos obras como o Caringanas do Índico, lemos obras como Âncora no Ventre do Tempo, ou então lemos obras como Cada Homem é uma Raça, de Miyakoto, lemos o Niket, da Paulina Chiziane. Vemos dentro de todas essas obras a necessidade do resgate daquilo que é a cultura moçambicana, daquilo que é o folclore, porque com o contato que as novas gerações têm tido com as tecnologias, tem muito se perdido daquilo que é a sua cultura. Daí que os escritores, no seu geral, têm contribuído para o resgate daquilo que é a memória. Esta memória cultural, esta memória do folclore moçambicano. Basicamente é isto. Espero que não tenha deixado escapar nada. Perfeito. Eu acho importante pontuar para os brasileiros que estão assistindo que aí em Moçambique tem mais de 20 línguas nativas, não é isso? Exato, Você exato. confirma essa informação? Porque eu acho que o brasileiro ainda é muito ignorante com relação aos países da África, e outros países também de Ásia, até aqui da própria América Latina. E é bem surpreendente, né? São mais de 20 idiomas coexistindo. Exato, exato. Este multiculturalismo, este universo multilinguístico acaba gerando uma riqueza étnica, uma riqueza, digamos, da percepção própria do mundo, o que faz com que em Moçambique ainda falte muito para se escrever. Daí que a literatura luta em criar possibilidades de que, no mínimo, deste multiverso linguístico, expressa, na verdade, um multiverso cultural, se escreva um pouco, se diga alguma coisa sobre essas coisas. Olha, o Minhetani Costa tem, por exemplo, cá nesta obra, invocado de forma recorrente a língua xangana com os seus hábitos, com seu folclore. Mas há outros escritores, a Paulina Chiziano, por exemplo, na obra Niket, uma história de poligamia, ela tem convocado aquilo que são as lendas dos montes Namuli. Estamos em Nampula, Nampula já é norte de Moçambique, não é? Então, os escritores têm, com o andar do tempo, viajado, feito pesquisas etnográficas, bebido daquilo que é as várias culturas, os vastos modos de vida que Moçambique tem, expressado isto de forma recorrente. E um aspecto a ressaltar também, que é um dos aspectos identitários daquilo que é a cultura moçambicana, pelo menos quando ela entra na literatura, é a invocação ou convocação dos termos do Xangana em confluência com os termos em português.
como vocês podem notar aí na obra Caringanas do Índico, há um texto na página 37 denominado Mafavuca. Mafavuca não é um termo em português, é um termo em Xixangana, não é? Mafavuca. É de explicar mais adiante o que é que isto quer dizer, mas há esta riqueza que sempre se busca nas línguas vernáculas, no Xixangana, neste caso, no Xitiope, no Emakua, no Lomé, no Ronga e tantos outros idiomas que cá temos em Moçambique. Grato. Muito obrigada, Daúde. Eu vou passar a palavra para o Eric, agora com essa aula para mostrar para a gente que Moçambique tem uma riqueza cultural, e antes do programa começar, a gente estava conversando sobre esse problema de se ensinar aqui no Brasil a África, a literatura na África, como se fosse um monolito. Em próprio Moçambique, nós temos uma diversidade cultural, várias etnias convivendo. Então, eu deixo a palavra agora para o meu amigo Eric. Grato. Bom, querido Daúde, chegou a minha vez de expressar a minha curiosidade e não perguntar, né? Primeiramente, você falou da língua xangana, xixangana, né? É uma cultura Xangana ou Xixangana? Eu tenho me debruçado sobre os estudos, a gente já havia conversado sobre isso. Eu tenho notado que não era um território pequeno, era muito durante o tempo do Reino de Gaza, se eu não me engano. Corrija-me se eu estiver certo. Quando você falou das viúvas do rei, as viúvas do rei, você tocou num ponto que eu gostaria de explorar. No ponto As Viúvas do Rei, está claro, a referência está declarada, né? Eu ia falar inferência, mas não é inferência, uma referência, inclusive deferência, né? à história moçambicana com relação ao reino de Gaza. E aí nós temos a questão linguística muito presente. Aliás, sobre esse linguista que você falou, eu achei uma gramática xixangana na internet, aliás, produzida na sua universidade, está guardadinha aqui. Exato. E eu estou estudando essa sua gramática. Bem complexo. É muito. E, assim, o que me chama a atenção, Daúde, aliás, você faz essa referência no livro também, são os encontros culturais com outros países. Nós, hoje em dia, pós-colonialismo, entendemos como países. Mas a cultura xangana, a questão linguística, ela extravasa essas fronteiras. Ela chega na Rodésia, se eu não me engano. Corrija-me se eu estiver certo, por favor. Sim. Nigéria, Exato. África do Sul. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa proximidade com países que, para o Brasil, para quem é brasileiro, pensa simplesmente Moçambique, África do Sul é outra coisa, né? Nigéria é outra coisa, mas nós vemos que as culturas elas se extravasam. Eu não vou dizer nem que se conectam, mas elas se extravasam, se espalham. Me parece que para a literatura, principalmente a literatura com a raiz, né, cultural xixangana, isso não existe, essa fronteira. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Exato. Um dos aspectos a se notar é que temos que compreender antes que os falantes do Xixangana, os falantes do Xironga, os falantes do Makua, os falantes do Lomé, os falantes do Ronga, Sena, Oti, Sena. Então, esses todos são descendentes de um povo, o povo Banto. Quem é o povo Banto, afinal de contas? O povo Banto é um povo oriundo da região dos Grandes Lagos, na Nigéria, na zona que hoje denominamos por Nigéria, não é? Este povo dos Grandes Lagos teve a necessidade de
necessidade, diga de passagem, uma necessidade da procura de novos territórios para explorar, da busca de novos campos agrícolas, da busca de condições melhores. Mas isto foi por aí, século XI. Então, aí começamos a verificar a expansão banto. E é na expansão banto que alguns povos, não é? Os povos falantes do banto, porque o banto, na verdade, não é um povo. Não é um povo, mas são, digamos, um conjunto de pessoas falantes de uma língua. Banto é uma língua ligada a um povo. Então, este povo, quando chegou em Moçambique, encontrou, na região em que hoje é Moçambique, encontrou os Khoisan, ou Khoi-Khoisan. Os Khoi-Khoisan são os primeiros povos a habitar em Moçambique. Eram especialistas na agricultura, nas técnicas de recoleção e eram criadores de animais de pequeno porte. Mas com a chegada do povo banto aqui, eles começam a praticar a agricultura e se desenvolve. A chegada deste povo banto alterou de forma decisiva aquilo que era a cultura. Chegando um povo com sua língua, nós sabemos que é na língua que assenta toda uma cultura. Chegados os bantos com a sua língua, eles introduziram seu novo modo de vida para os habitantes de Moçambique. Daí que começamos a verificar que em Moçambique a cultura altera-se. Mas um aspecto aqui referenciado. Os falantes do Banto, não é? Da língua Banto, são mais de 300 línguas, diga-se. Segundo o alemão Black, um estudioso que fez estudos de antropologia linguística finais de 1940, ele datou as línguas bantu em mais de 300 línguas, o que significa que mapeando a região desde Nigéria, passando por Angola, África do Sul, Moçambique, Malawi e demais países, não é? Há esta referência a este germe da língua bantu que é similar em todas essas culturas. Daí que, quando falamos de uma cultura bantu, há aquela tendência de querermos uniformizá-la ou querermos generalizar como se fosse uma só cultura. Entretanto, não é uma só cultura, porque ainda que o Xangana, o Ronga, o Ticena, Chichope sejam, digamos, línguas oriundas do proto-banto, estas línguas desenvolveram-se, evoluíram e tomaram características próprias de acordo com o contexto em que elas ocorreram. Daí que, ainda que tenhamos aspectos comuns dentro de uma literatura africana no geral, há aspectos que são específicos à literatura moçambicana, não é? Há aspectos que são específicos à literatura moçambicana. Há aspectos, sim, que hão de tornar-se, digamos, universais, digo, gerais, neste caso, como é a convocação de forma recorrente a termos das línguas vernáculas. Este hábito não é só de Moçambique, não é somente Caringanas do Índico, que havemos de ver alguns títulos como uma favuca, como alguns personagens que tomam estes nomes. Não. Alguns escritores da Angola, alguns escritores da África do Sul, alguns escritores da Nigéria têm este hábito também. Então, isto acaba sendo um aspecto geral que acaba criando uma confusão para quem não entra de corpo e alma nas literaturas africanas para compreendê-las e chega a dizer que, não, todas elas são iguais. Mas o que faz com que as literaturas africanas sejam diferentes? Elas até podiam ser iguais, mas há aspectos que perpassam as fronteiras. Isto deve-se necessariamente à Conferência de Berlim.
é na Conferência de Berlim, ou seja, é a partir da Conferência de Berlim, o evento que deu-se a partir de 1884, 1885, em que ocorre o objetivo da divisão das fronteiras africanas. Com a divisão das fronteiras africanas, altera-se toda uma genética daquilo que são as línguas, daquilo que são as culturas, daquilo que são os povos. Parte daquilo que é a cultura moçambicana é parte também daquilo que é a cultura da África do Sul, do Malawi, da Tanzânia. Em Tanzânia, por exemplo, Tanzânia está a norte de Moçambique. Do mesmo modo que em algumas províncias do norte de Moçambique, como é o caso de Cabo Delgado, fala-se o Swahili, não é? Também na Tanzânia fala-se o Swahili. Ora, se nós reconhecemos de forma a priori que é na língua onde assentam os germes da cultura, então estamos a dizer também que a cultura presente, não é? Assim ao alto, a cultura presente naquilo que são os povos do norte de Moçambique, e assim como os povos de Dakar, de Dar es Salaam, na Tanzânia, compartilham, de certo modo, aquilo que são alguns aspectos culturais. Isto foi um erro da nossa história. Aceitamos com que nossas culturas fossem fragmentadas, com que nossas raízes fossem repartidas. Se calhar eu não tivesse sido um moçambicano, se isto tudo não tivesse acontecido, uma centelha de alguma coisa de diferente tivesse mudado a história, eu não teria nascido cá e teria nascido num outro canto da África, e alguma coisa teria mudado. É basicamente isto. Não sei se deixei alguma coisa de fora, Eric. Lembra-me, faz favor. Foi completo e percorreu aí o caminho discursivo exatamente como um professor que você é, né, Daudi? É uma aula de história da África e o Reino de Gaza tem sido um ponto, eu diria, uma história que tem me interessado bastante e vai servir bastante aqui também para nós brasileiros conhecermos um pouco mais da cultura. E obrigado aí por essa aula. Eu não sei se a Lívia ou o Renato vão fazer mais alguma pergunta. Lívia? Oi, Eric. Comigo, meu cara. Ô, Daúde, vamos lá, vou fazer uma pergunta específica do livro. Sim. Né? E voltando à característica principal do livro, que passa, né, pela capa, Sim. E como você mesmo falou, né, que vem transmitir essas histórias orais, toda história oral, pelo menos que a gente tem a impressão aqui no Brasil, quando antigamente se reunia com a família para contar a história, né, era para se passar um tipo de ensinamento, né, um modelo de moral, alguma coisa, né? Isso é uma característica da obra? Em alguns textos, sim. Aqui, dentro desta obra, temos uma profusão de caracteres identitários. Isto é, há alguns aspectos que, de forma recorrente, remetem-nos ao folclore, a esta tendência da oralidade, mas há também alguns aspectos que nos remetem à evolução, não é? Remete-nos à ideia de um escritor mais moderno, um escritor ligado à cultura mundi. Por exemplo, o primeiro conto, A Cidade Imparável, ele liga-se de forma direta àquilo que é a cidade de Maputo hoje. Liga-se àquilo que é a cidade de Maputo hoje. Se há um protesto, sim. Se há um ensinamento a ser apresentado, sim. Há sempre um ensinamento.
Se é moral, se não é, eu acho que já é um aspecto subjetivo. Mas a cidade imparável, em certo ponto, ela faz alguma contestação àquilo que é a cultura política, a honestidade de certos políticos cá em Moçambique. Daí que há um determinado ensinamento a ser apresentado aqui, nesta obra, não é? Há textos também que apresentam um determinado sentido moral, né? Um determinado sentido moral. Não são todos que enceram este valor moralista. Afinal de contas, nem sempre a literatura toma como finalidade última a apresentação de um valor moral ou explicar aquilo que é a convivência entre os homens sob o ponto de vista moral. Mas é possível que haja apenas a transmissão de um determinado ensinamento, a própria estilística estética ou a própria construção do texto em si um valor a ser apresentado numa obra literária, não necessariamente um valor moral. Mas os textos Mafavu, Canhembete, Espelho, Triângulo Amoroso, Sonhos Trucidados, em si já nos chamam a termos que tirar um valor moral após a leitura dos mesmos. A desilusão, a volta do chipifo, as viúvas do rei. Esses textos têm, em certo sentido, um valor moral a se tirar. Nhembete, conforme podemos perceber, Nhembete é xixangana e quer dizer lágrima. Então, esse texto encerra a história de uma menina que está à volta de lágrimas. A vida dela é mesmo a personificação de uma lágrima, não é? A personificação de uma lágrima. Então, há um certo valor por se tirar aí, mas não podemos tomar isto de forma obrigatória que se tire este valor. Tenho dito. Vamos lá. Daúde, eu percebi que o livro ele não faz só as referências endógenas continentais como um todo, né? Vamos dizer assim. Mas também faz referências a outros países intercontinentais, vamos dizer assim. Eu gostaria de saber quais, assim, na literatura há um certo tabu em falar influência, e eu vou mudar o termo, vou usar atravessamentos. Quais são os atravessamentos culturais extracontinentais, intercontinentais, presentes na literatura moçambicana? E eu posso estender, concentrar mais o assunto no livro Caringanas do Índico. A literatura moçambicana é bem jovem, Eric. Então, quando se fala de literatura moçambicana, pelo menos segundo a professora Ana Mafalda Leite, que é uma estudiosa da literatura moçambicana, ela diz que a literatura moçambicana começa a partir dos anos 1950. Aponta aí Noêmia de Souza, aponta Rui de Noronha, Rui Nogar e demais poetas como, digamos, representantes daquilo que é a gênese da literatura moçambicana. Suas influências neste período, pelo menos em 1950, estão embasados naquilo que é a cultura portuguesa. Afinal, quando falamos de Moçambique ainda em 1950 ou antes da independência, falamos de Moçambique enquanto província ultramarina portuguesa, o que significa que a cultura tida em Moçambique, ou pelo menos a cultura dominante, a cultura aceite, era aquela que é tomada como influência da cultura portuguesa. Portanto, a literatura neste período ganha influência dos modelos da estética ocidental de caráter português. Mas, quando passamos para o período pós-independência,
aí começam a surgir várias influências daquilo que é a literatura moçambicana. No caso de José Craveirinha, nós começamos já a verificar as influências de diversos cantos do mundo. De diversos cantos do mundo. Craveirinha tem um pouco influências do movimento da negritude, que tanto se olhe para ele sob o ponto de vista americano, também pode-se olhar também sob o ponto de vista francês. O movimento Back to Africa, não é? Influenciou de certa forma. Os movimentos ligados a jazz, a partir dos anos 1920, tiveram forte influência para aquilo que é a manifestação daquilo que é o mundo negro, pelo menos dentro da literatura de José Craveirinho. Mas, quando passamos para os anos 1990, aí começam a surgir escritores como Eduardo White, Paulina Chiziane, Ungulane Bakakosa, Mia Couto, começam a surgir poetas como Filimone Meigos. Aí começamos a verificar uma expansão, mas também um retraimento daquilo que são as influências. Nisto explico. A expansão porque, a partir de 1990, os modelos de produção estética literária em Moçambique não se viram apenas a uma influência de caráter da literatura portuguesa, mas abrem-se para as outras literaturas africanas. Ngulani Bakakosa, ele tem várias referências cá em África, principalmente na Nigéria, em Angola. Encontramos Mia Couto, que também abre-se a uma referência que não é propriamente, digamos, somente africana ou moçambicana, mas também encontra em portugueses, não é? Mia Couto, ele tem dito sempre que gosta de Fernando Pessoa, que Fernando Pessoa é uma referência para aquilo que é o seu modo de produção, o seu modo de pensar, a sua dimensão poética, ainda que seja dentro da prosa, tem, em certo modo, a influência de Fernando Pessoa. Então, quando chegamos ao século XXI, nesta data em que estamos, as influências da literatura moçambicana voltam-se para o mundo. A literatura moçambicana não se fecha naquilo que é a cultura moçambicana, mas também não se tranca no saudosismo daquilo que seria a influência da literatura portuguesa. Há escritores moçambicanos que têm influências de brasileiros, de angolanos, de americanos e de tantos outros escritores. Então, é uma influência eclética, não tem somente, digamos, um só polo, um só ponto de fixação para encontrar aquilo que são as influências da literatura moçambicana. No caso daquilo que é esta obra, o Caringanas do Índico, cá verificamos que as influências são várias e vastas. Minhatani Rossi, eu conheço muito bem ele. Ele é um autor aberto àquilo que é o pensamento global, ou a globalidade do pensamento, e então ele herdou de várias culturas com que ele tem debatido fortes influências. A cultura brasileira, a cultura portuguesa, tem, em certo ponto, alguns referenciais de influência nesta obra. Os autores que ele tem lido, as antologias que ele tem participado, de certo modo, elas têm moldado também a sua forma de pensar. Mas, ainda que hajam estas todas referências, ele, por bem, não é?
por bem e por necessidade, fez com que o Caringanas do Índico fosse uma invocação àquilo que é a cultura moçambicana, basicamente. Penso que respondi. Caso não, Eric, peço que refaça a questão. Talvez eu me tenha equivocado ao responder. Se faz favor. Perfeitamente, Daúde, perfeitamente. A barreira do espaço não está afetando. Você compreendeu perfeitamente e deu mais uma vez uma aula aí. Agora, é com quem? Acho que comigo. Pode ser? Bom, então, Daúde, uma das histórias que mais me chamou a atenção no livro foi a primeira história, que fala sobre o momento que a gente está vivendo, o momento da pandemia, da Covid. Eu achei isso muito interessante, um livro que está muito atual, e eu fiquei, assim, muito instigada, porque eu escrevi um conto também sobre a questão da Covid aqui no Brasil, que foi publicado na Suplementar Araçá, inclusive, denunciando um pouco essa questão do negacionismo, a questão também do sistema de saúde público aqui do Brasil, que está muito sucateado. E aí eu acabei encontrando nesse conto alguns paralelos ao que a gente viu, ou pelo menos a forma como eu vi a situação aqui do Brasil. E aí eu queria que você falasse para a gente um pouco se o conto fala muito de uma realidade realmente que foi vivida aí em Moçambique, ou se está num plano mais puramente ficcional, da imaginação. Como é que você vê essa história em conexão com o que vocês viveram aí em Moçambique e estão vivendo agora? Grato. O plano do conto não é ficcional apenas, ou seja, não se esgota a ficção do conto. Aqui ele perpassa aquilo que é a realidade. De fato, o que cá está escrito foi o que se viveu. Em determinados momentos houve a negligência daquilo que eram as recomendações, houve o negacionismo, conforme a professora aludia, não é? Houve o negacionismo. Daí que este conto bate de forma direta com aquilo que foi a realidade, foi o que se viveu. Foi o que se viveu, basicamente, aqui. Aí está a atualidade das ideias aqui expressas, de certo modo. Eu sinto sentir nesse conto, talvez um certo choque também do contemporâneo com o tradicional, no sentido da contemporaneidade científica, com algumas tradições que possam ser entendidas como superstições. Eu queria que você falasse também um pouco disso, se você pudesse, dessa convivência, porque eu percebo que o livro, exatamente como você falou, ele suspende a temporalidade. Então, nós temos contos muito contemporâneos, contos que estão falando ali de alguma coisa que foi perdida por conta da colonização, uma riqueza que foi perdida, até pensando no que o Eric fala sobre Gaza. Então, talvez toda uma expectativa daquele reino que é roubado, enfim, que é completamente surrupiado pela colonização, nesse conto das rainhas. E também nós temos essa vivência contemporânea. Então, é muito interessante realmente como ele conseguiu entrelaçar diferentes temporalidades, e isso aí também me lembra até a questão das miçangas entrelaçadas, que é uma imagem muito recorrente na literatura africana, né, dessas miçangas que formam um colar no final. E eu sinto que ele conseguiu fazer isso, ele conseguiu costurar essas miçangas de uma maneira assim perfeita, sensacional mesmo, genial. E ao mesmo tempo eu sinto também um choque, eu não sei se isso está num plano de uma denúncia social. Eu queria que você falasse um pouco para a gente como isso é vivido hoje em Moçambique. E também na história, no livro, nas histórias, né, na literatura. Sim.
Uma das coisas que nós não podemos nos enganar quando lemos a cultura moçambicana é que, embora ela esteja no palco daquilo que é a história global ou a globalização, ela, em algum momento, alguns caracteres dela se negam de converterem-se ou de abrirem-se a este espaço que é a globalização. Daí que o tradicional e o moderno coabitam no mesmo espaço. Aqui entrelaçam-se alguns aspectos que são da cultura global, mas também alguns aspectos daquilo que é o folclore. Eles andam sempre de mãos dadas, pelo menos na cultura moçambicana, a tradição e o modernismo daquilo que são os hábitos andam sempre de mãos dadas. Aqui nesta obra, como vocês podem perceber, há contos muito abertos àquilo que é a cultura mundi, ou contos ligados à globalização, como é a ideia da cidade imparável. Esta cidade, a cidade digamos, algo já evoluído. Quando falamos de cidades, ou as primeiras cidades, nós remontamos à Europa, não é? Remontamos à Europa. Então, começamos a perceber que algumas cidades, ou seja, algumas ideias abrem-se à cultura mundi. Mas, diante desta ideia da cidade, ou diante desta ideia que é acolher aspectos da cultura mundi, há aspectos também que são da cultura moçambicana que jamais passam. Este aspecto do tradicional é este aspecto de, digamos, que mantém o vernáculo, o folclore. Eu arrisco até em dizer que, se tirarmos esta coisa do tradicional, esta coisa de narrar o sol que se vai à pele do povo, como eu aludi no prefácio a este livro, se tirarmos esta ideia de termos que invocar de forma recorrente as nossas línguas nativas cá na obra, talvez nós perdêssemos aquilo que chamamos aqui, ou neste exato momento, de literatura moçambicana. A literatura moçambicana é esta profusão entre o moderno e o místico. E a literatura, é cultura moçambicana, esta profusão, digo, entre o moderno e o místico. A ideia deste mafavuca, por exemplo, esta palavra mafavuca, vuca é do Chichiopi, que quer dizer fuca, fuca que quer dizer acorda. Mafa é o morto, fuca, que é acordar, que é viver. Então, é um morto-vivo. Este mafavuca, esta possibilidade da intromissão do insólito, esta possibilidade de abrirmos-nos a um espaço para a compreensão do místico é sempre presente na literatura moçambicana. É sempre presente na literatura moçambicana. Não se pode falar de uma literatura moçambicana não tomando em consideração o místico, o insólito, a invocação sempre de personagens como uma favuca, a invocação da feitiçaria, da bruxaria, a invocação de crianças que dormem no cemitério, a invocação desses pequenos males, das sortes, a invocação desses jogos de azar, não é? Destes jogos de azar, falo por exemplo, das maldições. De alguém, por exemplo, não ter, digamos, prestado homenagem à sua mãe, por ela ter feito aniversário, então ela ficar amaldiçoada. Então, estes aspectos insólitos, estes aspectos que podem não compreender-se quando olhados sob o ponto de vista da literatura ocidental ou do cânon ocidental, elas são identitárias para aquilo que é a cultura moçambicana.
para aquilo que é a literatura moçambicana, basicamente. Não sei se deixei escapar alguma coisa, professora. Perfeito, Daúde. Passo a palavra agora para o Renato. Eric, vamos lá, como a gente está chegando na reta final, vai lá, Eric. Bom, se vocês me permitem, eu queria pedir ao Daúde para falar um pouquinho sobre uma estética criada pelo grupo moçambicano do qual ele faz parte. Vai fugir um pouquinho da questão do livro, mas eu acho que isso é muito importante. O Tauto Indrizo, é assim que se pronuncia, Daúde? Exato. Fale um pouquinho sim. sobre, para nós Assim brasileiros. mesmo. E principalmente do manifesto tauto-indriziano. Exato. Bem, bom, quando falamos do Tauto Indrizo, falamos de um gênero poético. É uma ousadia nossa criada por Nota Cred, é um amigo meu, poeta, sociólogo, não é? Estudamos juntos na Universidade Pedagógica. O Tauto Indrizo surge do tautograma e do Indrizo. Como bem sabemos, o Indrizo foi criado por Isidro Iturrate, é um texto também contemporâneo, não é? O que é que acontece? O tautograma nós sabemos que é um texto em que decorre mediante a repetição da mesma letra no início da palavra. Então, e o Indrizo é um texto que é diminuto ou com uma estrutura diminuta do soneto. Bem, sabemos que o soneto é composto por dois quartetos, ou seja, duas quadras, ou estrofes com 4 versos, 2 estrofes com 4 versos e 2 tercetos. Aí somam 14 versos. Então o Indrizo faz a síntese, assim por dizer, faz a síntese daquilo que é o soneto e coloca 2 tercetos e 2 monósticos. Então, o tauto-indrizo baseou-se na estrutura do tautograma, que é esta repetição, e do indrizo, que é esta estrutura diminuta do soneto, e então surgiu o tauto-indrizo. Qual é a necessidade? A necessidade é basicamente uma ousadia estética, não é? A ideia é usarmos, a ideia é quebrarmos o paradigma conservador daquilo que são as artes, ou irmos em contramão àquela ideia de que já não é possível se criar algo de novo ou uma estética poética nova naquilo que é o século XXI. Então, é daí onde surgem os tauto-indrizos. Se formos a ver, é um texto mesmo simples porque é baseado nesta estética diferente. É simples porque ele mistura ideias, é simples porque baseia-se numa única palavra, não é? Há textos, por exemplo, como o que eu posso dizer agora diz: estou embrulhado em emoções ecléticas, enxergando essas escrituras. Estou enormemente encantado entre excelsas estéticas espalhadas em estruturas. Ensinai-me escritos eruditos. Ensinai-me estes escritos. Este é um tauto-indrizo de Erickson Sembua, é um poeta moçambicano. E este texto faz parte da antologia de textos em tauto-indrizos, não é? E conforme ouviram, o texto tem como inicial o uso da letra E. Eu estou embrulhado em emoções ecléticas, enxergando essas escrituras. Aí sente-se essa sonoridade do tautograma, não é? Mas segue-se
aquilo que é a estrutura do Indrizo. E o tal do Indrizo é isto, esta profusão. Tenho dito. Bom, Daúde, vamos lá. Vou para uma última pergunta minha, tá? Na verdade, eu vou englobar duas em uma, tá? Primeiro caso, primeira pergunta. O livro, voltando aí o livro do Cossa, o livro, ele tem esse tom de denúncia, uma vez que você tem temáticas como o estupro, essa denúncia social. E outra coisa, qual é a importância para vocês? Porque para a gente aqui, a gente vai poder falar no final, né? A gente vai falar, e nós já até tecemos comentários a respeito. Mas qual a importância para vocês aí, né, para os escritores moçambicanos, essa troca que é feita, né? Essa troca que, por exemplo, está sendo feita com a gente aqui agora? Essencial, fundamental e imprescindível. Acho que a cultura, pelo menos esta global, falo da cultura global, falo da internet, esta janela que nos possibilita este contato tem quebrado muita barreira e tem globalizado aquilo que é a nossa cultura. Portanto, torna-se muito fundamental para os escritores moçambicanos conhecer o universo brasileiro, interagir com escritores, com estudiosos brasileiros, para a divulgação da cultura. Desculpa. Para a divulgação da cultura. É fundamental mesmo. A literatura moçambicana não é assim tão divulgada cá, porque também requer um determinado investimento e o Ministério da Cultura não tem tanto assim contribuído para, pelo menos, a divulgação da literatura. Então, esses intercâmbios com escritores, com estudiosos brasileiros têm contribuído de forma decisiva para a expansão daquilo que é a literatura moçambicana. É fundamental. No, destes intercâmbios, destes encontros, destas pesquisas, destes estudos, chegamos à conclusão de que, afinal de contas, a literatura moçambicana não é um beco, não é, digamos, um mundo endógeno, não é? Não é esta visão de mundo apenas segregada das outras culturas. Se tem abrido a estes intercâmbios, o que torna, digamos, esses debates fundamentais. Tenho dito. Não sei se me escapou a primeira questão. Eram duas. A primeira pergunta foi com relação à questão da temática do estupro como denúncia. Do estupro. A literatura assume este papel. Não se tome a temática do estupro como somente inerente ao universo brasileiro. É certo que temos acompanhado muito a Record, a vossa TV Record aí. É certo que temos acompanhado a TV Globo e que nos tem chegado muita informação do Brasil, inerente à violência que aí tem havido, mas também cá em Moçambique temos esta violência. Não é uma realidade inerente ao Brasil, não é uma realidade só do povo brasileiro. Moçambique participa nesta sociedade global em que os hábitos, as violências fazem parte também. A temática do estupro é presente. Justamente hoje mesmo que vos falo, acompanhava uma notícia ao meio-dia
Uma miúda de seus 13 anos, ela foi estuprada. Ela foi estuprada. Então, estas denúncias todas que vêm cair cá no Caringanas do Índico, ou que elas servem de, digamos, de protesto do Caringanas do Índico, elas são inerentes à realidade moçambicana. É a realidade moçambicana que cá se encontra plasmada e são denúncias à realidade moçambicana para que ela mude, para que ela molde novas visões, novas formas de vida, para que a realidade se reconstrua, basicamente. Então, temáticas como a morte, como o suicídio, como esses estupros, como a violência à mulher, a violência à criança, o trabalho infantil, esta temática da religião, não é? Elas passam cá também da literatura moçambicana e são apresentadas em forma de protesto e que são temáticas, diga-se, não é? Transversais, porque as outras culturas também, neste exato momento, têm passado por estas coisas. Há problemas ligados à religião, há problemas ligados ao estupro, ao trabalho infantil. É basicamente isto. É interessante, Daúde, porque você traz para a gente também essa perspectiva da literatura enquanto uma proposição filosófica também, enquanto um lugar que proporciona reflexão, né, sobre a vida e sobre tudo que nos rodeia. Exato. Exato, exato. Há disto, queiramos ou não, a literatura abre-se como um espaço de protesto. Embora alguns teóricos digam não, a literatura não é feita de protestos, ela é feita de, digamos, de exaltação da alma. Mas há almas que se encontram, digamos, asfixiadas, almas que precisam de libertarem-se. Então, a literatura, de uma e de outra forma, acaba sendo este espaço de alívio, esse espaço de amparo, de libertação em que os escritores, essas almas que falam por milhares, que falam por um povo, que falam por uma cultura, encontram voz e encontram expressividade. Então, de uma e de outra forma, há uma dimensão filosófica. O protesto é filosófico, queiramos ou não, é necessário uma causa, é necessário a compreensão da causa para além, digamos, do simples ato de protestar para que se faça algum protesto. Tenho dito. Muito bom. Daria para fazer mais umas 10 perguntas, né, gente? Acho que vocês também teríamos mais 30 perguntas. Bom, vamos lá. Lívia, deixo contigo agora as honras da casa, né? Faça as honras do encerramento. Mas você que é nosso editor. Do bate-papo. Eu, em nome da revista Poetas e Poesias e do Suplementar Araçá, agradeço, né? Agradeço a confiança por topar, né? A ideia dentro do Literal Web, de colocar a ideia dentro do Literal Web, né? Quando me foi passado, me amarrei na ideia. Então, Daúde, você sendo o primeiro, meu caro, nada mais justo, né? Você está conosco aí já tem um tempo, né? Só uma última pergunta, Daúde, que eu acho importante não só para vocês, mas para o autor do livro, cara. Você sabe informar como que as pessoas podem fazer para adquirir o livro, né? Onde as pessoas podem procurar, de repente meio virtual, exato. Amazon. Esta obra, na verdade, está à venda. Eu só vos forneci. Esta foi, digamos, o meu modo de fornecer. Eu falei com o autor e ele disse que podia fornecer a voz.
mas a obra encontra-se à venda. Há algumas plataformas cá, a editora Culera, a editora que publicou a obra, ela tem um site. Pode entrar-se no site da editora Culera, culera.com, e lá pode-se encontrar esta obra à venda. Não tem no Amazon, mas tem na editora. E ela é à venda em Metical. Não sei se é possível, digamos, fazer uma conversão para a vossa moeda, não é? Mas ela está à venda, sim. Fica também como até um chamado para as editoras brasileiras, quem sabe alguma editora brasileira que esteja nos vendo, perceba o valor da obra, se interesse, entre em contato com o autor para poder trazer o livro para publicar no Brasil, diretamente no Brasil, até tornando mais acessível, né? É uma obra que é uma obra de excelência, né? Uma obra, não é à toa que nós estamos discutindo essa obra, foi muito pensado, muito estudado e muito analisado. E fica a dica mesmo, conforme a Lívia falou, para as editoras que, ó, um material de primeira qualidade, literatura da melhor, né? É inédito no Brasil, né? Que é um fato bastante notável. E eu vou encerrar, Renato, respondendo aquela tua pergunta sobre a importância da gente fazer esse intercâmbio, porque realmente, assim, nossa, não dá para dizer o quanto eu aprendi hoje nessa conversa. Foi algo, assim, extraordinário. Foi muito mais do que uma aula. Acho que valeu por 10 aulas. E eu ainda estou com várias perguntas, claro. Eu vou depois conversar com o Daúde em off, porque, infelizmente, nosso tema é limitado, né? Mas só esse livro e o tema da literatura moçambicana, que é uma literatura riquíssima, daria para criar um programa só sobre a literatura moçambicana. Um programa semanal dava para fazer, né? Porque tem muito assunto e, infelizmente, ainda pouco estudado no Brasil, ainda pouco debatido. Assim como vocês têm um problema editorial, aqui a gente também tem, de uma certa forma, porque a população ainda lê pouco, a população brasileira, né? A gente também tem um analfabetismo aqui também, né? Um alto grau de analfabetismo, um problema de educação, temos os mesmos problemas. Então, é isso que eu acho interessante que nessa nossa troca, nessa nossa conversa, foi poder também ver esse espelhamento em Moçambique, que está tão longe do Brasil, mas não tanto quanto a gente pensa. Está longe geograficamente, mas historicamente também passou pelos mesmos processos coloniais, dadas as suas diferenças. Isso é muito interessante, muito enriquecedor. E fica também a sugestão, né, de que, de repente, quem sabe, façamos um programa com o autor do livro, quem sabe, né? Olha. Com certeza, o espaço está aberto. Isso seria bom. Muito obrigada, viu, Renato, pela oportunidade de poder trazer esse projeto. Obrigada, Eric, também pelas suas percepções iluminadas e por ter apresentado o Daúde para a gente. Nada, é um prazer. E eu estou sempre, no que chamar, que for literatura, eu mergulho. E o Daúde é um querido, né? É um querido. Com certeza. Um amigo que eu tenho muita estima. Muito grato a todos nós pela oportunidade que me foi concedida e agradeço por tudo que vocês proporcionaram-me hoje em termos de questões, em termos de dúvidas, e é de agradecer. Não são todos os dias que se tem feito esses intercâmbios. Essas provocações até são bem importantes porque de alguma forma acabam revitalizando até a forma como nós olhamos, a forma como nós pensamos as questões que ligadas à nossa cultura, ligadas à nossa literatura. Então, gostei bastante das questões todas colocadas e foi um enorme prazer.
Então, gente, vocês aí do canal Litera Web, o Litera 5, né, o Clube de Leitura Litera 5, né, acontece bimestralmente. E agora nós teremos o próximo encontro no final de abril, no final do mês de abril. E fica ligado aí, sempre com um escritor convidado. Se não for o escritor da obra, é um escritor próximo ao autor da obra, que vai vir conversar conosco. Né? Nós somos 5, né? Infelizmente hoje a Karina e a Juliane não puderam estar presentes, né? Mas se Deus quiser, na próxima nós estaremos aqui em 6 pessoas na telinha aí para vocês. Né? Então divulguem a ideia, compartilhem, inscrevam-se, né? Ajudem-nos a divulgar a literatura brasileira, a literatura moçambicana, a literatura de um modo geral, né? E é através desse apoio, desse incentivo de vocês que mais e mais gente, né, mais umas pessoas vão acabar adquirindo o gosto pela leitura. Novamente, Daúde, muito obrigado. Lívia, muito obrigado. Eric, muito obrigado. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Fui.